Olá, eu sou a Aline Machado, biomédica esteta e graduanda em nutrição, especialista em rejuvenescimento e tratamento de melasma. Estou há anos na prática clínica e também me dedicando aos estudos e eu percebi que a estética vai muito além da aparência. Ela começa, na verdade, na saúde, no conhecimento e no respeito por cada história. E é exatamente por isso que nasceu o podcast Estética Sem Cortinas. Um espaço com conversas reais, com especialistas que falam a verdade, sem modismos, sem filtros e sem falsas promessas. Eu sou a Eliane Moinique, sou jornalista, formada em comunicação social, habilitação em jornalismo, também pós-graduada em educação e sustentabilidade, também comunicação e oratória. Atualmente eu sou pauteira na Rádio Banda B e também colaboradora na EW Comunicação e agora host do Estética Sem Cortinas. Sejam muito bem-vindos e olha só, nosso primeiro tema de hoje será sobre as canetas emagrecedoras. Será que essas canetas, elas emagrecem mesmo? Fazem a pessoa emagrecer? Ou só dá aquela baixa autoestima no final do processo? E é isso que a gente vai conversar hoje nesse nosso podcast. Então fica com a gente, não sai daí. Então, sejam muito bem-vindos ao Estética Sem Cortinas, porque aqui nós revelamos os bastidores da saúde, da estética e também da beleza real. Aqui a gente conversa com pessoas de verdade, que falam a verdade e não escondem nada, hein? E claro, nós abrimos as cortinas para falar sobre este assunto de hoje. E hoje, aqui no Estética Sem Cortinas, nós vamos trazer um tema que está na boca dos famosos, dos anônimos e traz uma promessa de corpo dos sonhos. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que não é só mais uma promessa perigosa? Então fica com a gente para descobrir. E nós não estamos sozinhas, a gente recebe aqui a doutora Patrícia Peschel, é isso mesmo, doutora? Endocrinologista e também a doutora Ana Brandaliz, é isso mesmo? Isso mesmo. Falei certo, não errei o sobrenome de vocês. Certinho. Então sejam muito bem-vindas. Eu quero só passar um currículo aqui de vocês para quem está nos assistindo aqui por meio das redes sociais e também do canal do YouTube para conhecer um pouquinho mais sobre elas. Então a doutora Patrícia, ela é médica endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, certificada em Medicina do Estilo de Vida, coach em saúde e bem-estar. Uau, hein? Que currículo lindo! E a doutora Ana Carolina Brandaliz é graduada em nutrição e pós-graduanda em metabolismo e fisiologia do exercício físico pela Universidade de São Paulo. Atua com foco em emagrecimento, performance esportiva e qualidade de vida. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente e também ter esse tempinho para poder conversar com a gente sobre este assunto tão importante, né, doutoras? Obrigada pelo convite, né? E a gente já vai começando aí querendo conhecer um pouquinho mais sobre essas super profissionais que estão com a gente. Quem são vocês sem o jaleco? Vamos começar por aí, né? Doutora, quiser começar, fiquem bem à vontade. Então, essa pergunta é difícil, né? Porque daí a gente começa a raciocinar que a gente não é só uma médica, né? Então, eu sou Patrícia, eu sou natural de Curitiba. Estudei sempre lá, fiz toda a minha formação lá e sou casada, tenho um filho, um jovem adulto, né? E atendo aqui em Campo Largo, né? Adoro ficar com a minha família, ficar em casa, sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Vocês me perguntaram quem sou eu, né? Mas eu gosto de leitura, desenvolvimento pessoal, gosto de romance e gosto de filmes, água com açúcar, sem nada de estresse. E é isso, sempre estou tentando me desenvolver com a idade, a gente sempre vai procurando outras notícias, né? Outros assuntos diferentes da nossa profissão e estou sempre querendo me tornar um ser humano melhor.
E a doutora Ana, conta pra gente, recentemente, então, se formou em nutricionista. Sim. Como que é? Eu tenho 21 anos, mas desde os meus 15, 16 anos eu faço acompanhamento com a Nutri Freviesse, fiz até final do ano passado, né? E é muito difícil desvincular a minha vida desse estilo de vida, né? Eu vivo isso tanto na alimentação quanto no esporte. Então, é realmente um desafio saber quem é a Ana longe disso, né? Porque, realmente, a minha vida é isso, sabe? E eu gosto muito de fazer coisas em contato com a natureza. Amo subir morros, corridas, amo fazer essas coisas. E estou em processo, a gente sempre está em processo de desenvolvimento, autoconhecimento, para a gente saber quem é a gente fora da nossa profissão, né? Porque, querendo ou não, isso abre um leque muito grande para a gente, até na nossa atuação e tudo mais. Então, atualmente, até quem vive perto de mim fala, Ana, não tem como tirar a nutrição de você, os treinos, é o que eu realmente vivo, assim, não me vejo, não sei quem é a Ana sem isso, sabe? E acredito que você já foi para a área da nutrição por gostar realmente e por, né, fazer parte desse meio, né, doutora? Sim, foi. Eu digo, foi a nutrição que me escolheu, sabe? Não me imagino em outra área. Nunca passou na minha cabeça outra opção. Até pensei muito, né? Sim. Mas eu acho que a Ana, sem o jaleco, é isso, assim, sabe? Então, doutora, além da profissional nutricionista, então você é esse lado a lado mesmo, né? É o caminhar junto com a nutrição, é pensar na boa alimentação, é colocar o exercício em prática sempre lado a lado em tudo aquilo que você faz, isso? Eu acho que a Ana sem o jaleco é só sem o jaleco mesmo, sabe? O que diferencia é que quando eu sento para atender, eu coloco o jaleco. Quando eu saio, é sem jaleco. Isso que é amar a profissão. Sim. É muito legal, né, essa tua fala, porque quando você fala em emagrecimento, ele totalmente é aliado ao estilo de vida. Não tem como você proporcionar, né, mesmo com as melhores estratégias, eu acredito que um emagrecimento saudável, sustentável, sem uma mudança no estilo de vida. E você sendo essa pessoa, você já passou por isso, né? Então você consegue, né, trazer essa transformação real no dia a dia dos seus pacientes, né? Então isso é uma coisa bem legal. Você vive aquilo que você prega, né? Então não é só faça aquilo o que eu tô mandando ali. Até porque tudo engloba, né, o emagrecimento. Não é só alimentação, tudo influencia. Então, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, né? Assim como a endocrinologia, né, doutora Patrícia? Teve algum momento decisivo que fez te escolher essa área e do porquê da endocrinologia? Então, quando eu me formei, eu fiz uma residência de clínica médica, né? Então, que é medicina interna, você passa por todas essas especialidades. Então, você conhece um pouquinho da cardio, um pouquinho da pneumo. E a endocrinologia me encantou porque na endocrinologia você consegue acompanhar o paciente em todas as faixas etárias, né? Os hormônios nos acompanham, nos fascinam, né? E tudo tem um porquê, tudo tem uma causa e efeito, né? A gente sabe dos efeitos em excesso, das faltas, dos hormônios. Então, eu escolhi a endocrinologia por isso, porque eu adoro histórias, então eu adoro as histórias dos meus pacientes, gosto de estar com eles em todas as fases, até aqui em Campo Largo mesmo, que, né, atendo meus pacientes e acabo acompanhando todas as fases, de criança para adolescente, para gestante, né, na menopausa. Então, eu acho que a endocrinologia te proporciona isso. Em todas as fases da vida, então, do paciente, doutora. E se você pudesse voltar no tempo, doutora, já aproveitando já que a doutora Patrícia já está conversando aqui com a gente, qual conselho que você daria para você mesma no início da sua carreira? Tem algo assim que, poxa vida, se eu soubesse disso, eu tinha feito diferente? Eu acho que eu diria, não se preocupe tanto, né? Legal. Não fique tão estressada, não fique tão preocupada, vai dar tudo certo. Continue sempre estudando, porque a gente não para de estudar nunca, né? Então, continue sempre estudando, confie, continue sendo dedicada e responsável, né? Os nossos pacientes precisam que a gente seja responsável com eles. Então, eu acho que eu diria para eu não me estressar, porque a gente é muito estressada. É um conselho muito útil para todos, né? Você começa a profissão, né? A gente é muito estressada, e às vezes as coisas vão fluindo e vão dando certo. 90% das coisas que a gente se preocupa não acontecem na prática, né? A gente fica ansioso. Essa é só ansiedade, compaixão.
E Ana, fala pra gente um pouquinho, você que tá começando agora, né? Mas já segue nesse caminho aí da nutrição há tanto tempo. Tem alguma coisa assim que, né, você já parou pra pensar assim, poxa, eu poderia ter, né, saber disso antes e talvez ter feito algo diferente? Então, eu não sabia o quanto isso iria impactar hoje na minha atuação, mas eu já fiz desde o começo, porque até como eu comecei o acompanhamento de 15 a 16, eu entrei na faculdade de 17 para 18, então a dica até para quem está cursando e para quem quer cursar nutrição é você viver o processo, que nem você falou, ser o teu paciente número 1. Você aplicar na sua vida, sabe? Tudo que você aprende na faculdade, porque a teoria e a prática é muito diferente. E não tem como a gente aplicar tudo. A teoria é linda, só que a gente mexe com pessoas. Então, tudo, ao mesmo tempo que tudo está indo super bem, tudo pode fazer virar de cabeça para baixo. A gente tem que saber remanejar as estratégias. A gente tem que saber os sinais que o corpo dá, porque nem todo mundo consegue saber se teu corpo realmente precisa da energia ou se é, às vezes, uma vontade por algum dia que foi estressante, alguma coisa dos fatores externos, né? Sim. Então, a gente viver isso na prática ajuda a gente também a identificar o que o paciente está vivendo e ele não consegue falar. Porque nem todo mundo consegue ser claro e, na verdade, a maioria das pessoas não sabem por que comem o que comem, por que é daquela forma. Então, você passar pelo processo, eu acho que ajuda muito na tua estratégia com o paciente, sabe? Você ajudar ele de uma forma mais fácil, porque você já viveu na tua pele, sabe? Então, eu acho que a dica que eu daria para quem está começando e para quem quer fazer nutrição é você passar pelos processos, fazer você sentir na sua pele o processo que você vai submeter o seu paciente, sabe? A questão da empatia também, acredito eu, né? Sim. Se colocar no lugar do outro, né? Porque, assim, o que a gente vê? Às vezes, você passa um relatório ali do que a pessoa precisa fazer, né? Mas talvez aquilo não se encaixe na rotina dela. Talvez não faça parte da vida dela. Ela talvez, né, tenha ali produtos que ela talvez não consiga adquirir com facilidade. Então, tem que... Eu vou trazer um exemplo bem interessante, uma história, né? Eu tive um paciente que ele veio para tratar capilar comigo, né? Não tem nada a ver com emagrecimento, mas eu sempre faço esse levantamento, porque influencia, né? Ele sabe que é deficiência de vitaminas, enfim. E ele falou assim que ele tinha passado por uma nutricionista e ela indicou para ele fazer patê de tofu. Ele falou, doutor, eu nem sei o que é tofu. Olha, é isso, eu nem sei, eu nunca comi e eu não tenho tempo, eu trabalho, tipo, né? Das 8 eu trabalhava em um emprego, daí ele fazia, tipo, 2 horas de Uber das 7 às 9 da noite. Você acha que ele, né, ia ter condições, assim, mesmo questão de tempo, né? De dedicação para fazer um patê, para fazer... Então, achar essa individualização, né? E percepção, entrar na realidade do paciente. Isso eu acho que isso né, é crucial, assim, em qualquer área, né? Seja da nutrição ou até mesmo da endocrinologia, né? Porque reposição hormonal é uma coisa maravilhosa. Mas não é para todo mundo. E também tem várias vias, várias vias de caminho. Exatamente. Então, Cada um é cada um. exato. E tem algo, é que assim, vocês falam com tanto amor, tanta paixão pela profissão, tem algo que talvez vocês, eu não ia ser nutri, mas eu poderia ser outra coisa, poderia não ser endócrino, mas ter uma outra profissão. Teria, assim, ou vocês acham que vocês seguiram realmente no caminho que vocês queriam traçar? Então, eu acho que eu não mudaria a minha profissão, mas tem outras duas profissões que eu gosto muito, assim, acho super legal. Quando eu era criança, a minha vizinha é formada em odontologia. Então, várias vezes eu fui no consultório com ela, eu tive muito contato com isso quando eu era menor. Então, antes da nutrição, essa foi uma opção, porque era o que eu tive o contato, né? Ou medicina veterinária, por gostar dos bichinhos e tudo mais. Mas não trocaria nenhuma das duas. Saúde, tudo na área da saúde. Verdade. E você, doutora? Então, eu no meu ensino médio, eu fiz desenho industrial no Cefet. Nossa. Então, já fui para uma área mais técnica, né? E daí descobri que eu não tinha a menor vocação do que para medicina. Mas eu acho que se eu não fosse médica, eu acho que eu iria para essa área assim mais de decoração, coisas de casa. Eu adoro uma mesa posta, coisas bonitas. Ou escritora, aquelas coisas bem, né? Eu sou muito criativa, então eu acho que gosto muito de escrever. Então, claro, a gente vai se aperfeiçoando, né?
Então, eu acho que seria isso, fazer coisas diferentes do que eu faço. Bacana. Então, vamos dar sequência. Vamos lá, A gente então, já conheceu agora- um pouquinho sobre vocês. A gente dá sequência ao nosso podcast. Nosso tema, né, De hoje. pique, então vamos lá. Eu vou trazer alguns dados aqui muito importantes a respeito desse medicamento, né, que é o seguinte, em 2023, as vendas de medicamentos à base de semaglutida, com Ozempic, cresceram mais de 600% no Brasil. Atingiram cerca de 16,7 bilhões de dólares em vendas em 2024. E em 2025 devem atingir cerca de 21 bilhões de dólares em vendas. E junto com todos estes números, cresceram também os relatos de efeitos colaterais. Frustração, uma aparência também inestética. Mas vamos começar do começo. Então eu vou começar aqui com a doutora Patrícia. O que é de fato uma caneta emagrecedora? Ela é segura? Não é segura? O que de fato que ela faz no nosso corpo, trazendo para essa questão da endocrinologia mesmo, né? Tá. Então, assim, essas medicações injetáveis para o tratamento da obesidade, que os pacientes acabam chamando de canetas emagrecedoras, para a gente explicar um pouquinho sobre elas, a gente tem que lembrar, né, um pouco da nossa fisiologia. Então, imagine que no nosso cérebro a gente tem uma região que se chama hipotálamo. E esse hipotálamo, você imagina ele como uma grande sala de controle. Então, você vai ter lá o centro da fome, da sede, o centro do sono, da temperatura. Então, quando a gente está com fome, né, quando a gente está com o estômago vazio, a gente tem a liberação no nosso estômago de um hormônio que se chama grelina, que vai lá no nosso hipotálamo, no centro da fome, e estimula as vias, né, para sinalizar a fome. Então, a gente vai sentir fome. Da mesma forma, né, a gente tem, como tem um hormônio que sinaliza a fome, a gente tem vários outros hormônios que sinalizam saciedade. Então, um desses hormônios é um hormônio que é produzido no nosso intestino, que é chamado de GLP-1, e esse GLP-1 vai lá no nosso hipotálamo e estimula lá no nosso centro da fome vias que acabam inibindo a nossa fome. Certo? Então, nós já produzimos esse hormônio. Só que o problema é que... O problema não, né? Porque é nosso e ok. Mas é que ele dura 3 minutos só, o efeito dele. Nossa, uau. Então, o que são essas medicações? Elas são análogos deste hormônio intestinal. Então, elas são medicamentos que elas imitam a ação desse hormônio, só que com um tempo de atuação maior. Então, o que primeiro surgiu foi a liraglutida. Não sei se vocês lembram, com o nome comercial de Saxenda, só que era com aplicação diária, né? E depois foi a indústria, né, pesquisou e lançaram a semaglutida, que tem uma duração de 7 dias, então aplicação semanal. O Ozempic, ele é a medicação com o nome, então, semaglutida é a substância, o nome comercial Ozempic para o tratamento do diabetes, por quê? Porque ele estimula o pâncreas, né? Chegou a comida, esse hormônio aumenta, vai lá no pâncreas e diz assim para o pâncreas, olha, chegou comida, vai aumentar os níveis de açúcar no sangue e com isso precisa de insulina para tirar esse açúcar do sangue, né, para diminuir os níveis. Então, o Ozempic ficou como para o tratamento do diabetes e para o tratamento da obesidade ficou o Wegovy. Só que como demorou o Wegovy para chegar ao Brasil, a gente acabou utilizando o Ozempic para o tratamento do sobrepeso e da obesidade, né? Aí você me perguntou se é seguro. Sim, são medicamentos bem seguros. Claro, segurança da medicação não quer dizer que ela não tenha contraindicações. Ela tem contraindicações, ela tem efeitos colaterais, mas é uma medicação segura, ela é aprovada para usar em criança a partir dos 12 anos, em paciente com idoso, aprovada, ela é a única medicação a semaglutida, né? Que aqui nós estamos falando como Ozempic ou o Wegovy, né? Que a única medicação para o tratamento do sobrepeso e obesidade que diminui o risco cardiovascular, então vai diminuir o risco de infarto, de derrame. Então, é uma medicação bem segura, né? Então, quanto à segurança da medicação, a gente não tem que ficar preocupado. A gente tem que ficar preocupado com as contraindicações e com os efeitos colaterais. E acredito, né, doutora, aí desde que seja com indicação médica. Claro, sempre para indicação Porque médica. a gente vê que se banalizou bastante, né? Até, doutora, não sei na sua visão, assim, você acredita que seria mais a questão dos próprios profissionais ou até dos próprios pacientes, essa banalização
né, do uso dessas canetas emagrecedoras, né, porque assim, a gente vê, parece que todo mundo usa, assim, e se perdeu esse controle, porque nem com receita médica não precisava comprar, né? Agora, atualmente, já se tem uma regulamentação, né, trazendo que não, somente com uma prescrição médica que se pode ir até a farmácia e fazer a compra disso. Então, vocês acreditam que houve realmente essa banalização desse uso? Houve, porque o que acontece? Muitos profissionais acabaram vendendo essas medicações como se fosse uma pílula mágica, né? É a solução dos seus problemas, sem se preocupar com os efeitos colaterais ou como que seria esse paciente depois que ele parasse a medicação, né? E também os pacientes, e isso é muito grave do ponto de vista que eu, no meu consultório, atendia muitos pacientes que, eu já usei. Mas daí, eu já usei e não funcionou. Mas aí, quando você ia ver, às vezes a pessoa usou numa dose errada, num progredir errado da medicação, porque você tem que ir progredindo ela aos poucos, né? E também isso gera uma preocupação do ponto de vista de distorção do teu corpo, né? A pessoa coloca aquilo como uma coisa muito estética. O meu corpo não está no padrão da sociedade. Então, faz uma distorção corporal, né? Já e é isso problema... é muito sério porque pode levar a transtornos alimentares, né? Então, é algo preocupante, mas eu acho que tanto e também porque nós não tínhamos receita controlada, então era muito fácil os pacientes irem na farmácia, compravam sozinhos e usavam, e às vezes vinham em vídeos na internet como que usavam, e usavam todo o TikTok tem vários vídeos então, como usar. Desde o dia 23 de junho a gente está com essa regulamentação que precisa de receita, então isso foi uma vitória do ponto de vista que a gente se preocupa com a segurança desse paciente, né? Então, assim, doutora, já aproveitando esse gancho, quais são os riscos, então, pouco falados deste uso indiscriminado de canetas emagrecedoras? Bom, quando você vai prescrever uma medicação, você tem que ver o risco e benefício dessa medicação. Você não vai, né, por mais que seja seguro, você tem que ver se aquele paciente tem, primeiro, indicação para uso, né? Então, quando você questiona o paciente, você tem que saber se ele tem uma contraindicação. Se ele já teve algum histórico pessoal dele ou da família de um câncer medular de tireoide. Não é qualquer câncer de tireoide, é o câncer medular, que já é um câncer mais raro, né? Por quê? Porque nos estudos em ratos, eles viram que aumentava o risco desse câncer. Então, a gente não vai usar em humanos, ok? E também quando o paciente tem um histórico de pancreatite. Eu tive uma pancreatite ou uma pancreatite por algum outro motivo, também a gente acaba não usando a medicação. Ok. Existem, por exemplo, se o paciente tem um quadro de pedra na vesícula, né? Então, ele está lá e fez uma ecografia, pedra na vesícula. A gente pede que o paciente primeiro resolva essa questão da vesícula, né? Faça uma cirurgia, retire a vesícula, para depois utilizar a medicação, né? E os efeitos, então essas seriam as contraindicações, aquelas absolutas e essas relativas, tá? Do ponto de vista, assim, de sistema nervoso central, uso com outras medicações, às vezes o paciente usa medicamento para depressão, ansiedade, quanto a isso a medicação é segura. Mas os efeitos colaterais, eles estão relacionados com essa questão de ele deixar mais tempo. O que o remédio faz? Ele deixa mais tempo a comida dentro do estômago. Então, a pessoa pode sentir aquela sensação de náusea, de enjoo, de vômito, pode também ter questão de diarreia, o intestino mais preso, né? Então, a gente tem que se preocupar em questão de desidratação, que o paciente não pode ficar desidratado, não pode ficar desnutrido, né? Então, às vezes, o que eu via no consultório? O paciente usava sozinho a medicação, às vezes ele progredia muito rápido, às vezes ele tinha muito efeito colateral, e acabava indo para o hospital. Ou às vezes não sabia que quando ele parasse por um determinado tempo, ele teria que começar novamente com dose menor, porque senão vai passar mal. Então, assim, eu acho que quando você usa sem o acompanhamento médico, acaba gerando esse tipo de desconforto para o paciente, que às vezes pode ser sério, né, dependendo do quanto que ele usou da medicação. E tanto é que muitos pacientes acabam emagrecendo e depois que finalizam este tratamento, né, que muita gente faz de uso indiscriminado, como a gente está falando aqui,
acaba voltando tudo de novo aquele peso ou até mais. Doutora Ana, poderia explicar pra gente do porquê que isso acontece? Seria exatamente pela pessoa só estar usando uma maneira desse emagrecimento, nesse uso da caneta emagrecedora, por exemplo, mas não fazendo atividades físicas, não cuidando com a nutrição? Seria isso? Eu acho que o principal problema, né, é as pessoas depositarem, que nem a doutora falou, como se fosse uma pílula mágica, o medicamento, sabe? Porque procurando um caminho fácil, sabe? Ao invés a gente usar o medicamento, é uma opção que está aí, né? Bastante utilizada, então a gente alinhar outras coisas, a alimentação, treino, não só usar, por exemplo, é muito diferente a gente ter um emagrecimento só restringindo caloria e a gente restringindo caloria de uma forma, ok, que a pessoa vai manter a longo prazo, que a pessoa vai ter uma mudança no estilo de vida, então ela vai aprender a comer. Não é só você, ao invés de você comer 2 sanduíches, eu vou comer 1. Não, é você mudar todo o seu padrão alimentar, você incluir hábitos diferentes na sua vida. A maioria das pessoas nem água elas tomam direito. Então, você incluir a água, você fazer mudanças pequenas junto com o medicamento. Aí você mantém a longo prazo isso, né? E é bem sério, né, isso que você falou, doutora, porque realmente as pessoas procuram o imediatismo. Né? Então, eu vou usar. Eu não sei, até poderia talvez explicar pra gente, eu não sei direito, mas tem um balão, né? É isso, que as pessoas colocam no estômago e também faz emagrecer. Gente, é outra coisa tão perigosa, né? Eu vejo assim, porque é o imediatismo mesmo. Então, por isso que não se tem aquele resultado final, não. Então, agora eu vou seguir no meu padrão de vida mais, né, saudável, mais natural. A pessoa tem que entender que ela tem que aproveitar. É uma ferramenta. Remédio é uma ferramenta dentro de uma estratégia de perda de peso. Perfeito. E que ela tem que aproveitar o uso dessa ferramenta para ela incluir essas mudanças de estilo de vida. Porque senão, o que vai acontecer? Nos estudos, quando eles fizeram, eles usaram a medicação junto com a dieta, né? E junto com a atividade física, porque daí o resultado é melhor. Se você não faz isso, você vai você vai acabar perdendo muita massa muscular e muita massa de gordura, só que depois, quando você recupera, só recupera massa de gordura. E daí vai ficando cada vez mais difícil, vai entrando naquele efeito sanfona, né? E daí os pacientes acham que é por conta da medicação, mas não é. É por conta dessa parada, de ter feito tudo aquilo que ele estava fazendo para perda de peso, e daí o peso vai voltar. Com certeza. Inclusive, agora, os estudos mais recentes com os pacientes que estão usando esses medicamentos, é principalmente a gente cuidar com a redução drástica da massa muscular. Porque a gente não tem uma redução de calorias com uma dieta balanceada. É só simplesmente a restrição de calorias. Então, você vai diminuir peso, você vai diminuir, mas da onde você está tirando? Da tua gordura, da tua massa muscular? E massa muscular, a gente sabe, é uma coisa difícil, complicada para conseguir, né, para conquistar. E está alinhada, relacionada a muitas outras coisas do nosso corpo. Não é só questão estética, se você ter um corpo torneado. É muitas outras coisas. Então, nunca a gente pode pensar em uma estratégia para perder massa. Então, tem que ter a redução do percentual de gordura, sim, mas dentro de uma estratégia, de um treinamento, não só a questão de você perder a gordura. Então, que nem a doutora falou, a ferramenta mais a parte do paciente. Que eu acho que é esse que é o nosso principal desafio, sabe? A pessoa tem que entender que ela tem que fazer a parte dela, sabe? Não é eu que vou fazer, não sou eu que vou fazer, não é a doutora que vai fazer. O paciente tem que dar o passo com a perna dele, entende? Eu acho que esse é o maior desafio, assim, pelo menos que eu percebo. Porque tem muita gente que fala, porque eu fiz dieta e falei com a Nutri, falei com o endócrino, falei com Deus e todo mundo, mas não aconteceu nada, olha só, gente, que eu tô... Mas às vezes a pessoa acaba não percebendo, né? Que na verdade tem a ferramenta, mas ela é o passo a passo do dia a dia dela para essa mudança, né? Então é diferente. E agora eu quero falar um pouquinho sobre estética, doutora Aline, essa para você. Vamos lá. Então, agora puxando um pouquinho para a parte da estética. Como, doutora, você enxerga o impacto na aparência com o uso do Ozempic? Então, já contextualizando, né, isso que as doutoras falaram aqui, existe sim uma perda, né, de certa forma expressiva, porque você atua nos hormônios da fome e saciedade, a pessoa não sente fome. Então,
por um bom período ali, acaba deixando de se alimentar. Então, o déficit calórico é muito alto. Então, é uma ferramenta muito importante para o emagrecimento, realmente. Só que, junto com essa perda, né, que não é só de gordura corporal, é peso corporal. Então, perde água, perde massa magra, né? Então, vai tudo. E essa taxa de reganho é muito alta também. Porque não existe, geralmente, agora, não sei, né, com essa nova regulamentação, mas até bem pouco tempo atrás, eu tenho vários pacientes que vêm, né, me procurar pelo colateral do Ozempic. Então, assim, quadros gigantescos de flacidez corporal. E é uma das maiores dificuldades que eu percebo em consultório, que é a flacidez. Então, se o paciente perde de uma forma exacerbada durante um curto espaço de tempo, a consequência disso, e sem contar o rosto, né? Porque a gente não tem massa magra só no corpo, a gente tem coxinhas de gordura, então fica com, né, as estruturas faciais e corporais, e para tratar isso é muito difícil. É até isso que eu ia perguntar, doutora, se é mito ou verdade quando se fala da cara de Ozempic? Acaba ficando justamente por conta dessa perda de massa magra, porque a pessoa, a gente tem inúmeras coxinhas de gordura faciais, né? E você perde essa estrutura de uma forma muito rápida. Então, você está perdendo massa magra junto. Se você não tiver o acompanhamento nutricional ou acompanhamento médico, você só está em déficit, né? Está em déficit de vitaminas, tanto que existem já relatos de deficiências mesmo de B12, vitamina D, outras deficiências correlacionadas ao medicamento. Então, ele é um medicamento bom, só que as pessoas banalizaram ao ponto de ser uma pílula mágica. E isso não funciona. E vale para qualquer procedimento, né? O lifting facial, por exemplo. É a mesma coisa. Então, a gente está falando da caneta, mas quando eu recebo os meus pacientes, geralmente já vem com quadro, né? Eu passei por isso e eu emagreci, só que é muito difícil. Muito difícil. A pessoa, ela só olha o peso na balança. Isso. E perder peso, tratar a obesidade, porque a gente está falando de um uso estético ou de um uso para doença, né? Para tratar uma doença crônica, né? Então, se a pessoa olha só o número na balança, tem gente que fala, mas eu quero ver o número diminuir. Só que você tem que ver essa composição corporal, né? Quanto que você está perdendo? O que é o ideal, né? O ideal seria você perder gordura, mantendo ou aumentando a tua massa muscular. Só que se você não usa as estratégias com a nutricionista, se você não faz atividade física, a tendência é que você vai perdendo os dois, né? E só que aí o organismo também ele é inteligente, ele pensa assim, opa, tá emagrecendo, não quero. Ele fixa como um peso maior lá, o maior que a gente já pesou fora a gestação. Então, ele quer voltar naquele peso, porque ele acha que você tá emagrecendo, entrando você em vai doente. O corpo está entrando em colapso, né? Você vai ficar doente, você vai né, diminuir a imunidade. Então, as pessoas têm que entender que, tudo bem, elas vão usar a medicação, vai ter aquela fase de perda de peso ativa, mas se elas pararem de usar, se pararem de fazer atividade física, pararem de fazer o controle nutricional, a tendência é voltar. E não é o remédio. Mas é porque eu usei e rebote do remédio. Não. Isso acontece se você fizer dieta, atividade física, se você fizer só uma dieta muito restritiva, o organismo vai querer voltar naquele peso. Exato. E as pessoas, às vezes, daí vão com você, porque emagrece muito rápido, sem nenhuma orientação, né? Sem nenhuma... E vira um ciclo, sabe? Né? Emagrece mais, aí tem que procurar procedimento estético, daí tem coisas que relacionadas à flacidez, que é só lift, só cirurgia, ou, né, cirurgias corporais, não só faciais. Então, tem quadros que são irreversíveis mesmo. Sim. E daí cria uma situação inestética novamente. Então, ela se sentia mal por se sentir, né, mais acima do peso, e daí agora ela se sente mal porque ela tá mais envelhecida, e assim a gente vira um ciclo vicioso. E é engraçado, né, porque às vezes o paciente fala assim, eu quero emagrecer, mas eu não quero ficar com um rostinho de quem emagreceu. Mas aí, não é difícil às vezes, porque daí ele já vem com a medicação, já tá naquela perda de peso, e como você falou das vitaminas, isso é super importante, porque hoje a gente tem que encarar esse paciente, muitas vezes, que tá usando medicação e perde muito peso, como um acompanhamento de bariátrica. Você tem que fazer as vitaminas todas como se você estivesse fazendo uma reposição de um paciente que fez cirurgia bariátrica, né? Ainda mais com a entrada Não é extremo, de certa forma, né? E essa... Pode falar, doutora. E eu acho que também que hoje em dia entram muitas questões, que nem a doutora falou. Os medicamentos foram criados para entrar em questões de obesidade,
práticas clínicas, né? As pessoas estão usando para buscar extremos, para buscar aprovação. Então, às vezes, as pessoas não param para se questionar o porquê elas estão fazendo certa coisa. O que você está buscando? Quem você quer impressionar? O que você quer atingir, sabe? As pessoas com peso IMC super eutrófico, normal, as pessoas estão usando esse medicamento para qual fim, entende? Então, às vezes, também agora entra a parte da psicologia, que também ajuda muito a gente, ela parar para olhar para dentro, né? O que ela está precisando preencher tanto por fora. E aí entra, que nem a doutora falou, você corrige um problema, você faz outro, porque você não tem um final, assim, tô usando para chegar em tal forma que eu me sinta bem. Não, nada vai estar bom, porque talvez por dentro não tá bem. Por isso que eu acho que tá uma epidemia dessas coisas, assim, principalmente por conta da internet, sabe? Às vezes a pessoa busca, quando eu emagrecer, eu vou fazer, eu vou conseguir. E às vezes realmente um trabalho de psicoterapia, uma psicóloga ajuda muito a pessoa a encontrar esse vazio, né? Ela tá querendo preencher. E é bem importante a gente, né, como profissional, identificar isso em consulta. Porque eu já tive paciente que eu tive esse feeling durante a consulta e eu, né, direcionei para um especialista em psicologia. Porque já vinha de outros 20 profissionais totalmente insatisfeita, né, com todos. E eu identifiquei, né, uma dismorfia mesmo. Que nada estava bom. Já tinha muita alteração visual, né, na aparência, já tinha feito muito procedimento, uma pessoa relativamente jovem, já tinha feito 2 lifting facial. Então, é muito... Já parou para pensar, poxa, né? Então não é só uma questão estética, mas é uma questão psicológica que precisa ser primeiramente tratada, né? Porque eu acredito, assim, que às vezes quando a pessoa tem muito problema com peso, né? Ou sobrepeso, ou muito baixo peso, né? Não sei como que seria até a palavra correta, mas né, tentando buscar essa perfeição, como a doutora falou, a internet, ela está muito envolvida nisso, as pessoas querem ser as outras pessoas e não elas mesmas. Então, eu acredito que isso dá, assim, uma confusão mental na pessoa que ela precisa primeiro ter uma acompanhamento, né? Não adianta ela usar uma ferramenta dessa, não adianta ela ir lá e fazer vários procedimentos estéticos, comer bonitinho, né? Ir lá com a doutora passar por toda uma consulta, né? Para conhecer direito o que ela precisa. Mas se lá na cabecinha dela, né, não está alguma coisa com problema e precisa ser resolvido. Então, acredito que é um trabalho bem multidisciplinar. Assim, né? Eu só ouvindo aqui, eu não sou da área da saúde, mas só ouvindo vocês, é um trabalho bem multidisciplinar mesmo. Então, é bem importante. E até, se eu não me engano, até uma ferramenta utilizada também, não é, doutora? Sim, eu enxergo dessa forma, né? Porque, assim, a partir do momento que tem, né, um medicamento de alto custo, que não é acessível para todo mundo, ele acaba entrando com um acessório de luxo, né? Porque nem todo mundo tem acesso a esse medicamento. Então, aquela fala da doutora no começo, que isso não deve ser um step, não deve ser a base, eu só consigo emagrecer se eu tiver essa ferramenta. Se eu não tiver essa ferramenta, eu não sou capaz, né? Então, as pessoas começam a ir atrás de medicamentos que não têm fiscalização, que não têm regulamentação, que não têm Anvisa. Aí o colateral aumenta, até porque não é uma... Exatamente, né? É a mesma coisa dos produtos estéticos, é a mesma lógica. A partir do momento que não tem uma regulamentação, não tem um lote que você possa rastrear, não tem nada, você não sabe o que você está colocando no rosto do paciente, né? E nesse caso, no corpo. E com certeza não tem acompanhamento profissional, porque nenhum profissional vai injetar um produto, né, do mercado negro num paciente, né? Faz sentido. Então, eu acredito que são duas problemáticas as manipulações, né? As entradas clandestinas no país. Então, eu acho virou um mercado. Virou um mercado negro. Isso. Né? Tanto é que as fiscalizações, elas têm aumentado muito, né, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, por conta disso mesmo, porque a pessoa não tem como comprar e acaba indo por outros meios aí, esses meios não são, assim, favoráveis à saúde do paciente. Então, vamos dando sequência ao nosso podcast Estética Sem Cortinas. Chegou o momento do mito ou verdade? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Esse é um quadro em que nós vamos fazer algumas perguntas para as especialistas aqui, aquelas perguntas que todo mundo tem dúvida, né? Que a gente nunca sabe se é verdade, se é mentira, se...
Então, a gente vai fazer essas perguntas, eles vão responder se é mito ou verdade e vão fazer uma breve justificativa da resposta, tá bom? Então, eu vou começar aqui a doutora Ana, nutricionista. A gente vai fazendo uma pergunta para cada. Isso. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Pular refeições ajuda a emagrecer mais rápido? Mito. Até o fato de você pular refeições pode fazer com que você tenha uma restrição energética ao longo do dia grande, o que vai gerar um consumo maior no final do dia. Porque o teu corpo passou, né, por um tempo sem receber energia, aí ele percebe, tá acabando o dia, ela vai dormir, e aí? Aí ele vai chegar em casa e aonde ele vai procurar alimento? Não é arroz, feijão, carne, porque ele precisa de alimentos com alto índice glicêmico. Ele passou pela restrição o dia inteiro. Então, aí que você vai atacar a geladeira, você vai chegar em casa, vai comer o que tem na frente, comer o pacote de bolacha. Então, às vezes, mudanças pequenas que você faz ao longo do dia, inclui 2 lanchinhos, um no meio da manhã, um no meio da tarde, sabe? Aí você vai chegar em casa, sua fome vai estar controlada. Então, pular refeições não é uma boa estratégia. Doutora Patrícia, tireoide lenta impede o emagrecimento, mito ou verdade? Verdade. O que a gente tem que entender é que a tireoide, que é uma glândula que a gente tem aqui no nosso pescoço, ela produz hormônios que são importantes para o nosso metabolismo. Então, quando você tem uma doença, né, um hipotireoidismo, ele pode, sim, deixar o seu metabolismo mais lento, mas assim, você vai aumentar entre 2 e 3 quilos, né? E normalmente é de retenção hídrica, né? Então, o que é o ideal? Que o paciente com ou sobrepeso ou obesidade faça o exame. Se for diagnosticado hipotireoidismo, faça o tratamento, que isso vai auxiliar ele na perda de peso. Vamos lá, doutora Ana. Adoçantes dão mais fome? Olha, verdade. Porque o que acontece? Adoçante, ele não... A maioria não tem caloria. Então, a gente vai sentir, as nossas papilas gustativas vão receber o sabor doce, então o nosso cérebro vai entender que está vindo energia. Então vai chegar no nosso estômago e não vai fornecer calorias. Então o nosso cérebro vai estimular que a gente procure caloria nos alimentos, porque ele está esperando isso. Então ele pode estimular a busca por mais alimentos doces, porque é isso que ele está esperando, né? Coca Zero, né? Pode ser Mesma também. lógica da Coca Zero. Sim. Mas, assim, na nutrição eu sempre falo, tudo depende, assim. O adoçante, a culpa vai ser do adoçante? Não vai ser do adoçante, entende? Por isso que eu fiquei na dúvida na hora de responder, porque não tem uma verdade exata. Tudo depende do resto do dia, entende? Da frequência que você come. Então, assim, pode estimular por esse mecanismo que eu falei, mas depende tudo do resto do dia do paciente, né? Perfeito. E quem usa Ozempic, doutora Patrícia, nunca mais consegue emagrecer sem o remédio? Mito ou verdade? Mito. Mito não é o fato de você ter usado a medicação em algum momento que você não vai responder a outras estratégias, né? Mesmo porque, quando a gente usa essas medicações, eu sempre falo para os meus pacientes, você vai usar a medicação, vai chegar no peso, a gente vai combinar um peso alerta e depois disso a gente vai ver se você vai conseguir manter com a perda de peso com a mudança de estilo de vida, né? Ou se, claro, né, em estado, pacientes que têm obesidade mais importante, às vezes tem que continuar usando a medicação. Mas é mito, ok? Vamos lá, doutora Ana. Quem faz exercício pode comer mais sem engordar? Verdade, porém depende também. A gente tem que levar em consideração muitas coisas. Qual a duração do exercício? A intensidade do exercício. E assim, a gente faz ajustes. Quem tem uma rotina intensa de exercício realmente acaba comendo mais. Só que assim, olhando num padrão geral das pessoas, a quantidade que elas fazem de 30 a 40 minutos por dia. Numa intensidade moderada, pode aumentar uma coisinha ou outra, pode, mas são coisas assim, mínimas, não é você poder sair comendo todo dia. Só porque eu tô treinando, vou comer. Exatamente. Não é uma coisa assim que super aumenta, sabe? Ok. Dormir mal dificulta o emagrecimento? Verdade. 50% da população brasileira dorme mal. E a gente tem que lembrar que dormir
Uma noite mal dormida vai aumentar os hormônios da fome, lembra? Da grelina, vai diminuir a leptina, que é o hormônio da saciedade, e com isso, no outro dia, a pessoa tende a consumir de 400 a 500 calorias a mais, sendo que ela vai sempre preferir alimentos mais palatáveis, mais gostosos, mais gordura, mais açúcar. Então, e também vai estar menos disposta a fazer atividade física, né? Vai perder mais massa muscular, então sim. Você dormir mal dificulta o emagrecimento. Só cortar carboidrato emagrece? Fazer uma dieta low carb, né? Mito ou verdade? Mito. O que acontece, a gente tem a diminuição do peso na balança, porque quando a gente estoca o carboidrato, a gente estoca com uma quantidade grande de água junto. Então, diminuindo o carboidrato ou cortando, a gente vai reduzir uma quantidade boa hídrica dentro das nossas células. Então, isso vai diminuir o seu peso na balança. Consequentemente, a pessoa vai achar que ela está emagrecendo, mas isso não significa queima da gordura. A gente tem estratégias bem específicas, a gente pode entrar com a dieta low carb, cetogênica, mas assim, não é o fato de você só diminuir o carboidrato que você vai emagrecer, sabe? Resistência à insulina impede emagrecer? Impede, é verdade. Quando a gente tem uma resistência à ação da insulina, né, que é aquele hormônio que tira o açúcar, né, do sangue, a gente acaba tendo, o pâncreas tem que produzir quantidades maiores dessa insulina, e essa insulina ela vai sinalizar, né, mais fome, então ela vai sinalizar mais estoque de gordura, então sim, a gente vai ter aumento de peso. Além disso, a gente vai ter uma resistência lá no nosso hipotálamo, né? Então, vai acabar nos chegando sinais de saciedade lá no nosso hipotálamo. Lembrando que o que piora é sempre essa resistência à insulina, alimentos ultraprocessados, que são alimentos que são com corantes, aromatizantes, né? Esses industrializados, eles vão piorar essa resistência à insulina. Um parênteses, né? Antes da gente continuar, quais seriam os principais exames, né? Que as pessoas poderiam fazer para identificar? Seria o triglicérides ou tem três principais, assim, que a pessoa poderia identificar essa resistência à insulina? Olha, dosar a insulina não é necessário. Existem padrões, assim, se o seu paciente tem obesidade e ele tem triglicerídeos alto ou ele tem outras alterações no colesterol, isso já sinaliza a cantose. É um mapeamento. Se usa bastante, né, que é aquele escurecimento nas dobras, né? Tudo isso ajuda já na circunferência abdominal, né? Se você tem uma circunferência abdominal no homem maior do que 102, na mulher maior do que 88, também já sinaliza. Então, são só exames bioquímicos, né? Muito sobre análise física, né? No paciente. Até teve um congresso que eles falaram, precisa dosar a insulina? Não. Se você tem aquele perfil de pacientes, o triglicerídeos, ele já ajuda bastante. Maravilha. Vamos lá. Jejum é melhor que dieta tradicional? É mito ou verdade? Aí depende também. Aí, assim, são pacientes e pacientes. Tem paciente que se dá super certo com o jejum, consegue manter a estratégia, dá super certo para ele, funciona. Tem pacientes que não conseguem fazer jejum, pode acabar até, depois do período de jejum, comer mais pelo período, né, de restrição ali. Então, varia muito. De paciente para paciente, não tem mesmo uma resposta exata. Tem paciente que responde melhor a estratégias normais e tem paciente que responde super bem a jejum. E todo obeso tem problema hormonal? Não, mas não existe obesidade saudável, né? Isso é muito importante, porque às vezes eu atendo pacientes, eles falam assim, mas os meus exames, tá com sobrepeso, obesidade, meus exames estão normais. Mas a gente sabe que a obesidade, ela tá ligada a mais de 200 doenças, né? Então, você precisa orientar esse paciente que ele tem que fazer o tratamento, mesmo com os exames normais, porque ele tem mais risco cardiovascular, porque ele tem mais risco de ter câncer de cólon, câncer de mama, de endométrio, de próstata. Então, não existe, assim, obesidade saudável. Doutora, me veio a lembrança, né, que quando se fala, porque a criança é bem cheinha, porque é cheia de saúde, nem sempre é assim. Sempre é senhora, não. A gente tem que tratar, porque está aumentando, inclusive, os dados de obesidade infantil, né? Sim, é preciso, né, uma atenção especial. Uma atenção especial com as crianças. Ok. Vamos lá, doutora Ana. Suplemento termogênico realmente funciona?
Depende de novo. O que eu sempre falo para os meus pacientes? Para a gente imaginar o processo deles como uma casa que a gente está construindo. Então, a gente está fazendo as paredes, a gente está erguendo, a gente vai começar a pintar, fazer tudo. Qualquer suplemento vai entrar como decoração. Os quadros que a gente vai pôr na casa depois de pronto. Então, qualquer suplemento mesmo, termogênico, qualquer um. Assim, depois que você tem a base bem feita, consolidada mesmo, o teu intestino tá bom, teus treinamentos, tem gestão de água, tudo, aí a gente vai pensar em suplementação. Porque suplementação dentro de um corpo bagunçado é a gente jogar dinheiro fora. Tem coisas que às vezes ajudam o que a gente chama de efeito placebo. O paciente usar a suplementação e acreditar que aquilo está fazendo efeito. Então, automaticamente ele vai estar mais disposto, ele vai estar mais empolgado. Então, nesses pontos ele pode acabar ajudando. Mas que um suplemento faça realmente a diferença, não tem assim, sabe? Sem a gente começar pelo começo, sabe? Né? Olhar como um todo. É a mesma lógica do colágeno, né? Fazendo essa... É a mesma lógica. E claro, falando de suplementos assim, estimulantes, claro, quando a gente tem deficiências de vitaminas, aí sim. Mas eu tô falando, assim, em suplementos mais, que eu diria, que nem você falou dos termogênicos, estimulantes, de suporte, isso. Ok. E reposição hormonal emagrece, doutora? Então, a gente tem que lembrar que a menopausa aumenta o peso, né? Então, na menopausa, a gente perde massa muscular, a gente tem uma tendência a comer comidas mais gostosas, aquele apetite hedônico, né? Então, buscar mais o alimento. E com a reposição, muda a composição corporal, né? A gente aumenta lá, perde cintura, aumenta a gordura na região do abdômen, que é essa gordura visceral, que é mais inflamatória, que aumenta o risco cardiovascular. Mas fazer a reposição hormonal não vai necessariamente fazer a paciente emagrecer. Ela vai fazer com que, às vezes, melhore essa composição corporal, né? Poupe ali, ela não tenha esse aumento da gordura visceral. Poupe músculo, poupe massa óssea. Emagrecer rápido causa flacidez? Verdade. Até certo ponto, sim, né? Quando a gente perde muito rápido, a nossa pele não acompanha na mesma velocidade. Não tem como, né? Mas a gente pode ir por caminhos que diminuam essa flacidez, como o que a gente já comentou aqui, né? Uma dieta equilibrada em proteínas, com treino de musculação, para a gente preservar bem a massa muscular, quando a gente consegue entrar, né, com tratamentos estéticos. Então, a gente tem que cuidar como um todo do emagrecimento, não só a questão da restrição calórica, né? E eu acho que depende da idade também, Isso, né? idade é um ponto muito importante. Idoso vai ser que piora, né? Paciente mais jovem, às vezes consegue, tem mais colágeno, vai Exatamente, isso é um ponto super importante também. Até porque quando a gente fala em emagrecimento, né, em pessoas mais idosas, é bem mais difícil a gente preservar a massa muscular. E às vezes eles já têm uma quantidade um pouquinho menor, né? Então, e o colágeno também já... Exatamente. Então, são vários pontinhos para a gente ir... Quando a gente fala em envelhecimento cronológico, a gente também fala de reestrutura óssea, né? Então, tem uma perda óssea. Não é só... Então, é multifatorial, né? Então, e geralmente um paciente mais idoso, geralmente, não 100%, mas ele não gosta muito de musculação, né? Então, já é uma diminuição. Então, você já come menos carne, né? Já vai um dia por um pão. Se você vê, o que eu tô eu café com pão. Eu brigo com a minha mãe. Minha mãe tem 70 anos e ela não come carne. A minha sobrinha tá aqui no estúdio, ela é prova viva disso. A minha mãe... Ela tem um monte de proteína. E eu sento com ela e explico fisiologicamente pra ela. E não, né? E assim... Não te obedece. Não é fácil. Não. Às vezes de casa não faz. Então... Estratégias que eu uso, assim, porque para eles a digestão da carne é mais difícil, né? Por conta da secreção do hormônio vai dando uma diminuída. Então, a gente colocar da forma... cozinhar bem, deixá-las bem molinhas, ou fazer em patê de ovo com cottage, ou patê de frango com cottage, colocar opções assim, né, iogurte, que seja mais molinho até para a questão dentária, que às vezes não tá super, né,
e para a digestão deles ficar mais leve, porque eles realmente se sentem pesado, né? Verdade. Então, Isso é interessante, né? As pessoas deixam de comer e nem percebem. Só vem diminuindo numa fase que precisa essa ingesta proteica, assim, né? Sim. Mais ainda. Devem prestar mais atenção, né? É bem isso. E o açúcar? Inicia como droga? Mito. O açúcar e a droga, eles vão ativar áreas do nosso cérebro de prazer e recompensa, mas nenhum alimento é capaz de causar a abstinência que uma droga causa. Não tem como a gente relacionar um alimento com uma droga. Até porque, assim, o açúcar, dentro de um contexto equilibrado, a gente consegue incluir numa alimentação saudável. Então, a retirada do açúcar não vai causar uma abstinência que nem uma droga. Então, mito, não tem. Às vezes a pessoa confunde com aquela fissura, né? Exatamente. Apresentada, né? E você aprender também Porque, assim, o nosso paladar, ele acostuma muito, né? Então, assim, pensa no paladar. E eu sempre falo para os meus pacientes no consultório. Eles chegam lá, 20, 30, 40 anos, a gente não muda o paladar do dia para a noite. Então, assim, tem gente que adoça o café com 2 colheres de sopa de açúcar. Se você tirar da noite pro dia, você vai odiar café. Você não gosta de café. Você gosta do açúcar com o café. Então, é você mudar o paladar. Começa diminuindo. Entende? Por isso que as pessoas ficam malucas, porque elas querem tirar o açúcar da noite pro dia. Sim. Você realmente vai sentir muita falta, né? É como se fosse uma abstinência mesmo. Uma abstinência, exato. Mais psicológica do que fisiológica. Exatamente. Exatamente. E, doutora Patrícia, depois dos 40 anos, o metabolismo despenca mesmo, né? Até tinha comentado sobre a questão hormonal ali, a questão também da menopausa, né? Sim. Depois dos 40 anos, a gente vai perdendo massa muscular. Normalmente, a gente perde 1% de massa muscular ao ano, né? Depois dos 40 anos, se nada for feito, né? Se acompanhar com a nutricionista, fizer atividade física, aí você consegue conter essa perda muscular. E depois dos 70 anos, 3% ao ano. Então, o metabolismo vai sim ficar mais lento por conta dessa perda de massa muscular e também porque as mulheres daí vão entrar na menopausa, que daí também já vai mudar toda essa composição corporal, já vai deixar o metabolismo mais lento, né? E tende a aumentar o peso. Vamos lá, doutora Ana. Beber muita água ajuda a emagrecer, mito ou verdade? Verdade. Porque, como a doutora comentou, o centro do nosso cérebro que controla fome e saciedade, fome e sede, que é o hipotálamo, é o mesmo centro, né? Então, às vezes, quando o teu corpo tá pedindo para você beliscar uma coisinha, para você ir atrás de alguma comidinha que tá ali, às vezes é teu corpo pedindo água, precisando de água. Então, eu sempre falo, tem uma garrafinha do lado. Quando você tá com vontade de beliscar alguma coisa, toma água. Porque quando for fome, o teu estômago vai doer, vai roncar, você vai ter sintomas físicos de fome, sabe? Então, claro, não é o beber muita água também, porque o excesso você acaba desidratando o corpo. Mas você beber em quantidades adequadas a água ajuda sim a controlar essa fome emocional, talvez você... Ou o costume de ficar beliscando, sabe? Ótimo, porque a gente sempre faz isso, né? Está com uma vontadinha de comer alguma coisa, come, mas não é só uma água. Exatamente. Aí você tomou a água, pronto, resolveu. Exatamente. É bem sério isso. Cortisol alto impede perder peso, doutora? Aí a gente está falando do estresse. O estresse impede de perder peso. E dificulta, né? Porque a gente tem que lembrar que daí o cortisol é associado, né, ao hormônio de estresse, mas o cortisol, ele também causa um estresse bom. A gente tem um estresse bom que leva a gente para frente, que faz a gente fazer as nossas coisas, né? O que a gente está falando que é ruim é o estresse crônico, aquele estresse que vai fazer com que a pessoa, às vezes, perca o sono, com que não tenha disposição para fazer atividade física, aquele estresse que faz com que as pessoas tenham escolhas alimentares ruins, né? Então, 70% das pessoas que estão com estresse crônico acabam se alimentando de uma forma errada. Então, sim, o estresse pode levar a aumento de peso. Mas a gente tem que diferenciar. E outra coisa que é importante é que muitas pessoas dosam o cortisol basal, né, o exame de cortisol basal, como se ele fosse um parâmetro para dizer se a pessoa está com estresse ou não. E não é verdade. Né? O cortisol basal ele é usado para ver se você tem falta
desse hormônio e não excesso, porque só da gente acender a luz, da gente ir correndo para o laboratório, a picada do exame, tudo isso já faz o cortisol aumentar. Então, se o teu cortisol vier aumentado, não quer dizer que seja que você está estressada, que você está no limite do estresse. O estresse a gente diagnostica pela conversa no consultório mesmo. Ok. Então vamos lá para a última pergunta. Suco detox ajuda a emagrecer? Mito ou verdade? Mito. O que acontece, né? O porquê do suco detox, o suco verde ficar tão famoso, o que acontece? O nosso fígado é responsável pelo detox do nosso corpo. As folhas verdes, elas têm uma substância que estimula a enzima do fígado que vão fazer o processo de detox do nosso corpo. Então, o suco, o consumo de folhas verdes ajudam? Ajudam. Só que entra de novo a questão. Tudo depende do contexto geral. Pode ser, se você gosta de tomar o suco, pode entrar, vai ajudar, entende? Assim como todas as cores dos alimentos ajudam em algum processo do seu corpo. Então, é você ter uma alimentação variada, dá pra gente incluir o suco, mas assim, depositar toda a esperança no suco. É outra pílula mágica. Outra pílula mágica, entende? E achar que ele vai desintoxicar junto Exatamente. aquele final de semana que você corta a segunda, chegar com Toma só o suco o dia inteiro, claro que emagrece, né? Exatamente. Se comer uma barra de chocolate por dia só de manhã, vai emagrecer também. Exatamente. Déficit calórico, né? Exatamente. Apesar que tem umas receitas bem boas com suco verde. Ai, é uma delícia. Não, eu amo. É uma delícia. Mas aí você já tem que usar sabendo que não vai ser esse milagre. Exato. E o que eu acho legal também é que às vezes, e a gente consegue incluir fruta, incluir outras fontes antioxidantes no suco, que às vezes durante o dia a pessoa não toma. Então aí você tudo a ver conforme o contexto do paciente. Você usa o suco detox, né? Nome legal que o paciente vai querer fazer, para você incluir outras coisas. Né? Exatamente. Aí você coloca outras coisas que vão ajudar, vão enriquecer a alimentação dele, né? Para ele tomar, porque se a gente colocar no dia, assim, a gente sabe que ele não vai fazer. Então, pode ser uma estratégia para a gente incluir outras coisas, né? Porque até deve ter sucos desses detox que às vezes até são bem calóricos, né? Quando você compra. Sim, dependendo do que eles colocam, né? Tudo depende, né, doutora? A gente tem que colocar assim, mito, verdade ou depende? Com nutrição é assim. Você sabe que a medicina também são as verdades transitórias, né? Então, neste momento, então, tudo depende. Porque em saúde é tudo assim, né? As coisas mudam de uma forma... Legal, a gente aprende bastante. E a última agora para a doutora Patrícia. Diabetes tipo 2 pode ser revertida apenas com emagrecimento ou não? Sim, isso é verdade. Uau, olha só. Olha, impressionada agora. Eu esperava. E é muito bacana isso, né? Porque se o paciente perde de 10% a 15%, principalmente 15% do peso, ele pode entrar em remissão desse diabetes. O que quer dizer remissão? Ele, naquele momento, ele não está com a doença. Mas se ele voltar a engordar, a doença volta. Então, não é uma cura de diabetes tipo 2, é uma remissão, né? Naquele espaço. E isso é muito bacana, né? Até as próprias medicações, né? Para o tratamento, as canetas, né? Esses injetáveis, eles também auxiliam, né? No paciente que está com pré-diabetes para ele voltar para um estado normal, né? Então, bacana. Quanta coisa que a gente aprendeu nesse mito em verdade. Só uma coisa que eu lembrei. E depende também do tempo de diabetes. Então, você tem uma janela de oportunidade. Quanto mais recente for o diabetes, então, fez o diagnóstico, em torno de uns 6 anos ali, que ele tem essa janela de oportunidade para diminuir o peso para entrar nesse período de remissão, tá? Não pode ser aquele diabetes assim de 20 anos, porque daí ele já perdeu função, né, do pâncreas. Então, não. Ok. Então agora pegue papel e caneta na mão. Chegou o momento das especialistas entregarem sem filtro, com as cortinas abertas e sem segredos, orientações e ferramentas aí que fazem a diferença na vida, na saúde e na estética. Este é o quadro Segredos e Transformação, que o nosso convidado, então, as duas convidadas aqui revelam sem cortinas as melhores orientações para ajudar toda a nossa audiência. Então,
Então, vamos que vamos, porque nós queremos saber quais são os 3 maiores erros que as pessoas cometem ao tentar emagrecer. Bom, na minha opinião, né? Eu acho que nós duas vamos ter opiniões semelhantes. Eu acho que dieta restritiva, para aqueles pacientes que fazem dietas muito restritivas, que podem fazer com que o paciente tenha uma desnutrição, né? E que tem uma frase da encantadora de bebês que ela fala assim: você tem que começar como você quer continuar. Então não adianta você fazer dietas muito restritivas, porque você não vai dar conta de seguir com essas dietas a longo prazo. E a gente tem que fazer mudanças alimentares que o paciente consiga seguir depois, né? O segundo erro é eles tentarem caminhar sozinhos nessa estrada, né? Então a gente sabe que quanto mais consultas esse paciente tem com um profissional de saúde, maior é a chance dele perder peso. Então, muitas vezes o paciente tenta sozinho, daí desanima, daí fica desmotivado. Então, assim, tenha alguém na sua vida para caminhar junto com você, né? E o outro erro é a automedicação, tanto dessas medicações injetáveis, quanto dessas medicações que são vendidas livremente na internet, como suplementos naturais, 7 ervas, que a gente sabe que muitas vezes elas não têm rótulo naquelas embalagens, não tem um farmacêutico responsável, e daí com isso a gente sabe que às vezes estão intoxicadas com outras substâncias, né, e que podem fazer mal pro paciente. Então, falando sobre suplementos, qual o suplemento que realmente faz a diferença no processo de emagrecimento? Então, como eu comentei já, né, nas perguntas passadas, não tem nenhum suplemento que vá realmente fazer a diferença se a gente não tiver a base bem feita, com alimentação, hidratação e treino. Então, a gente pode usar estratégias, né, que vão ajudando em certos períodos com alguns suplementos, mas que realmente faça diferença no emagrecimento, não. Ok, então conta pra gente agora, tanto a doutora Patrícia como a doutora Ana, algum truque ou técnica que vocês usam no consultório e que muda tudo no resultado dos pacientes. Qual aquela base mesmo, assim, não, se eu aplicar isso, dá certo. Tem alguma coisa? Eu acho que é mais a forma de você lidar com o paciente. Eu vejo que impacta muito, principalmente por o meu público é predominantemente mulher. Então, você acreditar no potencial dela e aos pouquinhos você fazer ela acreditar no dela. Porque o que a gente percebe muito em consultório é sempre as prioridades dos outros entrando na frente dela. E então a mulher chega com um turbilhão de coisas que está refletindo na alimentação, consequentemente a autoestima dela, e você mexer na autoestima da mulher é uma coisa muito delicada para ela, impacta em tudo. Então eu acho que assim, você conseguir, tem gente que é mais tranquilo pra gente falar isso, tem pessoas que são mais resistentes, você tem que ir bem devagarinho, mas fazer ela perceber o quanto isso impacta, sabe? E a questão do ato de você se cuidar, sabe? Não é só você atingir um corpo, você emagrecer tantos quilos. Isso ajuda, claro que ajuda. A questão estética a gente não tem como desvincular. Mas eu acho que você fazer a pessoa enxergar como ela é capaz de atingir o que ela quer e como ela vai se sentir bem fazendo isso, sabe? E eu acho que entra tudo que a gente conversou aqui. Vai muito do profissional que está passando, tentar fazer ela ir pelo caminho mais fácil. Não passa dietas loucas. As pessoas sempre chegam querendo coisas rápidas para emagrecer. Mas é da nossa parte explicar o porquê que isso não faz sentido, sabe? Ela vai perder o peso, mas daqui uns dias ela pode recuperar até o dobro. Então, imagina para onde vai a cabeça dela. Então, você ajudou a pessoa por um tempinho, assim, sabe? Então, é você explicar tudo isso para ela e fazer ela enxergar todo esse processo. Porque a gente sabe, as pessoas realmente querem o resultado na hora. E isso motiva, é o que faz ela continuar. Só que a gente tem que tentar alinhar as duas coisas, o resultado e ela olhar os outros lados, né? O que ela ganha com a perda de peso, ou o ganho de massa, ou o que seja o objetivo dela na consulta, né? Doutora Patrícia, seria nossa linha também? Sim, eu acho que você acolher o paciente,
que muitas vezes tem um estudo que fala que para ele chegar no consultório de um profissional de saúde, para falar sobre o peso, ele demorou 6 anos. Então, assim, você imagina, às vezes a pessoa chega super fragilizada no teu consultório. Então, assim, você primeiro acolher essa pessoa e tentar descobrir na história clínica, conversando com ela, tentar fazer uma entrevista motivacional, né? E descobrir quais são os seus porquês. Por que que ela quer perder peso? Quanto que isso é importante para ela? Quais são os motivos? O que que a motiva, né? Então, isso faz a diferença, porque primeiro que ele se sente acolhido e segundo que ele tenta ver dentro de si mesmo quais são as razões para ele mudar, né? E quando o paciente só muda quando ele quer mudar. Não adianta a gente chegar e dizer assim, olha, você vai fazer isso, vai fazer essa dieta, vai usar esse remédio. Não. Tem que ser sempre uma decisão compartilhada para ver o que faz sentido para aquela pessoa naquele momento. Perfeito. E se fosse para escolher 3 alimentos aliados ao emagrecimento, quais seriam esses 3 alimentos, doutora? Eu diria grupos, assim. Incluir frutas, legumes e vegetais, proteínas magras, pelo menos nas principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, e fontes de carboidratos de baixo índice glicêmico, que seriam o quê? Tipo, por exemplo, as raízes, tubérculos, né? Batata doce, batata salsa, inhame, abóbora. Porque esses carboidratos, sem ser, né, os refinados, dão um controle maior da sua fome, porque ele vai levar mais tempo para o seu corpo digerir e absorver. Então, o açúcar vai sendo liberado gradativamente na sua corrente sanguínea. Então, isso ajuda no controle da fome. Ok. E qual hábito é inegociável para quem quer emagrecer de verdade? Eu acho que é o sono. O sono é inegociável, porque, veja, né, uma noite mal dormida, quanto que repercute, né? Aumenta a fome, diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade, a pessoa no outro dia está mais cansada, não vai fazer atividade física, ela vai fazer escolhas alimentares piores. Então, ter uma noite bem dormida, não só em questão de horas, né? Que um adulto tem que dormir de 7 a 9 horas, mas em questão de qualidade de sono mesmo, né? Então, procurar fazer uma higiene do sono adequada, desligar telas, deixar o quarto escuro, diminuir ruídos, deixar aquele ambiente bem confortável para dormir, né? Evitar de ficar pensando em muitos problemas que as pacientes sempre falam, né? Ai, à noite que eu resolvo. Não, deixa aquilo para resolver, porque naquela hora você não vai resolver nada na sua vida. Então, eu acho que o sono é inegociável, né? Mas tem vários também, né? Atividade física também é inegociável. Mas eu acho que Eu acho que os pilares básicos, né? Isso. O sono, alimentação, treino, manejo do estresse, principalmente, né? Eu acho que são aquelas coisas que às vezes passam despercebidas, porque ao mesmo tempo que elas são tão óbvias e simples, elas acabam sendo tão óbvias e simples que as pessoas não olham. Então, você tem que cuidar do que é óbvio, sabe? Porque é isso que faz diferença, é a base bem feita, sabe? Então, Porque as pessoas acham que é muito complexo. E não é simples. Você ser saudável é simples. As né? pessoas buscam Então, alguma coisa muito... Isso, uma fórmula Às mágica. vezes ela é difícil óbvio naquele que não é. contexto da família, dos hábitos, porque assim, é tudo com quem você está, né? Como que é a alimentação da sua casa, às vezes um quer mudar, o outro não quer mudar, mas isso nos pilares é bem isso da medicina do estilo de vida, né? Sono, alimentação, atividade física, estresse, relacionamentos, com quem está junto com você na tua rede de apoio nesse emagrecimento e o controle de substâncias tóxicas, né? Evitar cigarro, bebida alcoólica, que é calórica, né? Então, Sim. são os pilares que eu acho que ajudam nesse processo de perda de peso. Ok, e desafio, uma orientação prática que se a pessoa aplicar por 7 dias, ela já percebe uma mudança no corpo. Dentro de uma semana aí, o que fazer nesse desafio? Eu diria estipular horários para suas refeições e para dormir e para levantar. Então, você ter uma rotina para você seguir. Você incluir proteínas magras no café da manhã, no almoço e no jantar. Você fazer lanchinhos intermediários, assim, com frutas.
controlar a ingestão hídrica, ter um bom controle de tomar bastante água, isso. E pelo menos achar alguma atividade física, alguma coisa que você goste de fazer, sabe? Eu diria que é isso. Em 7 dias. Seria essa linha? Seria essa linha. Evitar os industrializados, né? Essas substâncias, esses produtos com açúcar adicionado. Uma vez eu atendi uma paciente que ela chegou para mim e falou assim, olha, eu preciso perder peso, mas daí eu fui fazer, né, o recordatório da alimentação e ela falava assim, eu tomo café, eu tomo um achocolatado de manhã, daí às 10 horas eu tomo um achocolatado, que é mais açúcar do que chocolate, daí eu almoço, depois eu tomo o meu achocolatado. E ela foi falando, e à tarde mais um achocolatado, e à noite um achocolatado também depois do jantar. E ela não tinha percebido tanto que ela estava ingerindo de achocolatado durante o dia. Então, nesse caso, a gente resolveu diminuir o achocolatado, porque era uma coisa importante. Então, deixamos o achocolatado só pela manhã, né? Ela aceitou o desafio e só com essa diminuição, ela já teve uma diminuição de peso, né? Então, eu acho que você escolher uma estratégia depende da história do paciente, depende do que ele te traz. Eu sempre pergunto assim, qual que é o pecado capital na tua alimentação? O que você acha que você está fazendo errado, que você podia dar uma mudada? Aí ele te traz, e ele fala para você, olha, eu acho que é o final de semana, eu acho que eu estou ingerindo muita bebida alcoólica no final de semana. Eu acho que eu poderia mudar. Então, a gente faz as metas baseado nisso. Ele te traz as metas. E como que você quer fazer isso? Quanto que você quer diminuir dessa bebida alcoólica? Não precisa tirar totalmente, mas ele mesmo vai te passando. Sobe o nível de consciência, né? Isso, a pessoa fica mais consciente e você deixa para ele dizer para você o que ele acha que ele deve, em qual pilar ali que ele deve intervir, né? Isso que a doutora falou é um ponto muito legal. A gente inclui, no caso de diminuir os industrializados, né? É aquela famosa frase, né? Desembale menos, descasque mais. Então, a gente colocar mais alimentos naturais, estimular o paciente a colocar mais alimentos naturais mesmo durante o dia. E essa questão do recordatório, eu também sempre percebo que às vezes você para perguntar para o paciente, ele não sabe, assim, o que ele come durante o dia. Isso. O que eu comi ontem? E às vezes come por oportunidade também. Não, e às vezes ele não tem. Aí quando ele começa a falar para você, ele percebe que nossa, quanto que eu tô comendo disso? Nossa, não tinha nem Aí só quando fala que percebe. Por isso que eu acho... É importante a gente perguntar, né? E eu acho legal a questão dos horários, porque você vai cuidar o horário que você para comer e você realmente parar para comer. Você deixar o seu celular longe. Ter uma atenção plena, né? Exatamente. Como que tá a mastigação? Eu sempre pergunto, às vezes as pessoas engolem o alimento, entende? Então, quanto tempo você fica com a comida na boca? Como que você engole? A pessoa não sabe. Entende? Porque é tudo tão rápido, assim, elas não param para perceber. Demora 20 minutos para chegar toda essa sinalização lá para o nosso hipotálamo, né? Então, para ele perceber, para ele diminuir esses sinais de fome, aumentar o de saciedade. Então, se a pessoa comeu tudo em 5 minutos, e tem muitos pacientes, né? Sim. Que comem tudo em 5 minutos, são os primeiros a fazer o prato, os primeiros a sair da mesa. Come, às vezes, com celular, com telas. Tá comendo tudo que a gente come com a mão, a gente acaba comendo mais. Sim. Ou seja, uma pessoa que come mais lentamente tende a se saciar mais rapidamente. Então, é isso? Na prática? Porque você, que você sinaliza mais devagar. Exatamente. Aí dá tempo para diminuir a fome, sabe? Ou você come o necessário, né? Que o seu corpo realmente precisa. Porque, às vezes, quando as pessoas comem muito rápido, acabou o prato do almoço. Nem deu tempo de fazer a sinalização lá no cérebro que tá chegando comida, que vai aumentar a glicemia. Então, o que ela faz? Já comeu rápido, vai procurar doce. Não deu tempo do corpo processar o que ela recebeu, sabe? Então, é como são os mínimos detalhes que influenciam, né, nas coisas, assim. Faz completa diferença. E doutora Aline, tem mais alguma colocação aqui para fazer sobre esse assunto? Qual seria o conselho? Eu acho que, nossa, elas resumiram perfeitamente, assim, porque não tem como você pensar em emagrecimento sem pensar em alimentação, né? Então, 70% é a base disso, que você tem que ter consciência do que você está consumindo.
E quando você tem o acompanhamento, né, médico, nutricional, enfim, na área da saúde, você sabe, baseado no teu objetivo, onde você consegue chegar, né? Porque é exatamente isso. Uma dieta, ela é muito individualizada. Absurdamente, porque a pessoa não tem tempo, a pessoa não sabe cozinhar, a pessoa tem uma família, todo domingo vai cozinhar para aquelas pessoas. Então, são hábitos. E você, né, entrar nos hábitos e mudar isso que a pessoa fez por 40, 50, 60, 70 anos, é a parte mais difícil. Você tem que pensar no comportamento para conseguir entregar um resultado. E você fazer mudanças graduais para aquilo não ser sofrido para a pessoa. Para que se torne sustentável. Isso, Então, não se sustenta. Senão a pessoa E eu acho que desiste. E ela se desmotiva, né? Porque ela vê realmente, ela faz, mas aquilo tá sendo penoso. Colocar coisas muito diferentes. Às vezes eu vejo a paciente falar assim, mas eu fui na nutricionista, mas ela colocou coisas que é muito diferente da minha realidade. Então, você entrar na realidade, o que é a tua alimentação e basear, não é verdade? Sim, naquilo que a pessoa tem em casa dela, né? De acordo com o financeiro dela, né? Não colocar coisas assim, como você falou, eu tô full. Mas, gente, né? Às vezes a pessoa não conhece, ou às vezes a pessoa não gosta, ou às vezes... Então, assim, não tentar facilitar a vida. E às vezes as pessoas se planejarem, porque eu vejo muito isso. A pessoa... Eu falo assim, então vamos tentar nos planejar durante o final de semana, para você já deixar mais ou menos as coisas meio prontas, para você não ficar, porque daí chegar à noite, você tá com fome, o que você vai fazer? Eu vou ligar para o delivery, né? Porque não é verdade? Então, às vezes você ter alguma coisa ali mais prontinha, meio pronta na geladeira. Eu falo isso, até fiz um post no meu Instagram, acho que uns 20 dias atrás sobre isso, ensinando como arrumar a geladeira, né? Tipo, de uma maneira prática, visual, porque o estímulo negativo, ele impacta muito. Se você tem na fruteira uma maçã, né, uma coisa, você vai comer agora, deixa um potinho com chocolate. Exatamente. Né? E você vai comer. O teu estímulo, ele é negativo. Então, é um hábito, né, recorrente ali. Todos os dias você nem percebe, você está beliscando. Só que quantas calorias que tem aquilo? Às vezes é uma porcentagem alta da tua ingesta de carboidrato diário, né? Tem até um estudo disso, que você tem que ter pelo menos uma distância de 1 metro, 1,5 metros, né? Para que dificulte, que se a gente colocar um pote aqui, claro, a gente vai começar a comer, a gente não vai nem perceber o que está comendo. Então, às vezes, você não trazer para tua casa esse tipo de alimento. E eu uso eu sei que é um pouco extremista, né? Só que nós trabalhamos com pessoas adultas, né? Eu não trabalho com crianças, né? Mas eu falo, olha, se você não quer beber, não traga bebida. Se você não quer usar droga, você não compre droga. E se você não quer comer mal, não traga alimentos ruins para dentro da tua casa. Essa é uma comparação que a pessoa fala, nossa, realmente, por que eu vou... Né? Isso, dá brecha, se eu não quero comer isso. E às vezes elas não conseguem, só que o estímulo tá lá, a oportunidade tá lá, a vontade, a motivação tá lá. Então, elas vão ceder. E deixar uma porta aberta que, mas para mim é importante um chocolate, então compra uma embalagem menor. Porque também, assim, se a gente faz dietas muito restritivas, o problema é a pessoa entrar numa compulsão, né? Então, toda dieta restritiva, ela abre porta para fazer uma compulsão alimentar, né? Tem até uma frase, né? Que toda compulsão começa com uma dieta restritiva. O paciente vai fazendo. Aí o paciente se sente culpado. Isso. Aí, então eu vou fazer uma dieta. Daí faz aquela dieta super restritiva. Aí, né? Acaba deslizando, tem uma compulsão. Então, só cuidar para a gente deixar sempre aberta, assim, o que é importante para você? Importante para mim é um chocolatinho. Então, ok. Come o chocolatinho, mas desde que seja um tamanho menor, para você não vai comprar uma barra enorme, nem ter isso daí também, né? Porque às vezes a pessoa ela tem a mesma sensação palatável, o mesmo gosto aquele alimento, e ele pode substituir por algo muito parecido, que traz aquela sensação muito boa. Né, aquele conforto alimentar. Nutricionista. Eu sempre falo com os meus pacientes, vai procura nutricionista, porque a nutricionista ela vai te dar as opções, não vai ficar só naquela mesma coisa, né? Traz uma outra forma de você cozinhar. Eu não gosto de tal legume, mas se você tentar fazer de uma outra forma, você vai gostar, né? Então, é importante apresentar os alimentos de uma outra forma. Que daí a comida é um conforto, né? Sim. Mais um conforto, né? As pessoas... E eu acho super importante, você falou, de incluir a fibra, porque às vezes eu tenho pacientes com diabetes. Então, eles falam assim,
Ah, mas eu como só o arroz integral, mas daí eu como uma batata, daí eles misturam muito carboidrato. Só que daí se você coloca uma salada, um legume, já não vai identificar a absorção desse carboidrato. E daí não vai ter aquele pico na liberação de insulina. E eu sempre falo, né, agora puxando a questão da salada e legumes no prato, porque a gente come com o olho. Então, assim, a gente não enche o prato de arroz, feijão e carne. Então, coloca uma quantidade boa de salada, de legumes. Se for necessário, até faz um prato só de salada antes. Começa por ele. Enche a tua barriga de salada, sabe? Enche o prato de legumes. Você visualizar um prato cheio, a pessoa vai olhar e falar, nossa, tenho tudo isso para comer. Pronto, já matou a fome na cabeça, entende? Então, tem o prato saudável, né? Metade de legumes e saladas. E daí em um quarto você coloca o arroz, a batata, ou coloca a massa. Sim. E no outro um quarto as proteínas, né? Pode ser vegetais também, né? O feijão, lentilha, ovos, grão de bico ou as carnes, né? Então eu sempre falo para o paciente, comece comendo pela proteína, vá com a salada, por último você vai... E faz diferença. Faz. Faz diferença. Às vezes esses truquinhos assim fazem diferença. A gente vai enchendo de truquinho do dia. Dá tudo certo. Sim. E falando em dar tudo certo, já estamos encaminhando aí para o final do nosso podcast, mas nós temos um quadro também chamado Momento de Reflexão. Doutora, conduz? Conduzo sim. Então vamos lá. Vou perguntar primeiramente para a doutora Ana. O que mais te dói ouvir de um paciente? Eu acho que talvez não ouvir, porque dificilmente eles vão chegar falando isso, porque talvez nem eles mesmos percebam que eles fazem isso. Mas o quanto assim, porque a gente escuta muito em consulta nutricional os problemas da vida da pessoa. Eles geralmente acabam soltando alguma coisinha quando não é praticamente a consulta inteira. Então a gente começa a ver da onde que tá vindo os problemas na comida. Então você entende que ali é um descarrego de tudo que tá passando na vida dele, entende? Então eu acho que assim, o que realmente toca assim muito em mim quando eu percebo é o peso que ela tá tentando descontar na comida, sabe? E como não é essa a saída. Aliás, ela tá criando outro problema, né? Porque a gente cria um ciclo vicioso, né? Vamos dar um exemplo do estresse aqui de novo. A gente chega em casa estressado à noite. Você vai lá, desconta numa comida hiperpalatável. Então, daí vai gerar culpa. Aí você vai lá, desconta em mais comida. Então, você tem a tua fuga na comida. Só que a maioria das pessoas não percebem isso. E geralmente na primeira consulta, assim, conforme a pessoa vai contando, você já percebe, assim, sabe? Mas não tem como a gente chegar a falar isso, até porque nem é da área da nutrição. Mas eu percebo isso, sabe? Então, e você vê como é um processo que a gente vai ter que dar passinhos lentos, mas é complicado ver como tudo na vida, e principalmente, que nem eu falei, problemas externos, às vezes nem é dela, sabe? Mas como, principalmente eu acho que as mulheres têm o costume de ir pegando tudo assim para elas e vão descontando nelas. E sempre vai baixando a autoestima delas, o autocuidado com elas, então isso me incomoda, assim, sabe? Eu percebo bastante em consulta. E doutora Patrícia, se você pudesse olhar nos olhos de quem hoje se sente fracassado, sem esperança, sem força para mudar, sem esperança para emagrecer, o que você diria? Olha, até falando nisso do que mais me doeu ouvir de um paciente, que eu acho que deve linkar com o que eu vou te responder, foi uma paciente que me falou que ela estava se sentindo invisível, que ela não era merecedora de nada, de coisas boas na vida por conta do aumento de peso. E a gente tem que lembrar que isso é um estigma internalizado. O paciente com obesidade, sobrepeso, ele sofre com o estigma da sociedade, né, por olhares, por risadas, por um silêncio, né? E, às vezes, ele internaliza isso. Então, ele acredita que, realmente, ele é um fracassado, ele é frustrado, ele não é merecedor. Então, o que eu diria é que eu estou junto com você, vamos fazer, mesmo que as coisas não tenham dado certo, porque ele já tentou muitas coisas, não tenham dado certo das outras vezes, vamos tentar
finalizar tudo, vamos fazer uma nova história, uma nova trajetória. Se as coisas não estiverem dando certo, a gente muda a rota, porque é importante a gente falar de estigma. São pacientes que chegam muito fragilizados, né? E a gente tem que dar apoio, tem que entender, tem que falar assim, olha, eu entendo você, eu entendo que para você foi difícil até aqui, mas vamos juntos, vamos compartilhar essa história, vamos tentar fazer um final diferente para você, né? E isso é importante também, o estigma da gente falar, por exemplo, o estigma, canetas emagrecedoras, a gente tenta falar medicações para o tratamento do sobrepeso e obesidade, justamente para tirar, porque assim, as palavras importam, né? Pacientes, antigamente a gente falava paciente obeso, paciente diabético, né? Hoje a gente fala paciente com obesidade, paciente com diabetes. Por quê? Porque a gente não pode deixar a pessoa estigmatizada com aquela doença. Aquela é uma pessoa, ela é o amor da vida de alguém, né? Então, é importante a gente respeitar a história, né? As crenças dessa pessoa que chegou ali na nossa frente pedindo ajuda, né? Nossa, uau! Tô arrepiada. Gente, quanta coisa boa, hein? Que a gente conversou. Espero que a gente tenha ajudado muito quem está nos acompanhando, porque, né, a gente teve aqui esses momentos de conversa, esses mitos e verdades, momentos de reflexão, as perguntas, conhecemos um pouquinho, né, sobre cada uma de vocês e a gente vê o quanto a gente pode ajudar, o quanto a gente pode realmente abrir as cortinas e falar sem filtro realmente aquilo que as pessoas precisam entender. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, aqui a gente não está para falar que isso é certo ou aquilo é errado. Tem particularidades de cada paciente, nós somos únicos como pessoas no mundo e precisamos sermos vistos como únicos, né? Então, assim, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês no nosso podcast. Doutora, quer fazer alguma menção? Obrigada, vocês Obrigada. enriqueceram muito nosso programa, foi muito legal ter vocês aqui. E, né, a gente conseguiu abrir as cortinas no nosso lançamento do podcast, foi bem enriquecedor, eu gostei bastante. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, prazer. Imagina, a gente que agradece. Por vocês aí de casa, nossa audiência, se vocês gostaram do programa, se isso trouxe alguma reflexão, se ajudaram vocês de alguma forma, compartilhem com outras pessoas, para que essa mensagem chegue a mais pessoas mesmo, né? E acho que é isso. E a gente só não pode deixar de agradecer, né, pelo nosso look de hoje, né, doutora Aline? Depois a gente vai deixar o link aqui embaixo, tanto no Instagram quanto no canal. Nós estamos vestidas, né, da mesma loja, da nossa colega Rosilda, então... Isso, obrigada. Tem premiação também para vocês que nos acompanharam durante toda essa entrevista aqui no nosso podcast Estética Sem Cortinas. A doutora Patrícia Peschel deu aqui 2 squeeze, isso? Uma squeeze, lima e um voucher por uma bioimpedância para avaliar a composição corporal. Isso. E para concorrer, é só colocar o @ lá da doutora Patrícia Peschel e também do podcast Estética Sem Cortinas. E lembrando que a doutora Ana também tem um prêmio para dar aí para os nossos internautas. Então, é a minha consulta, né? Para quem pode concorrer no sorteio também. Eu não sei como que vocês vão fazer, se é para marcar o marca o @. O arroba e o @ do podcast. Isso tá como consulta. Maravilha. Isso mesmo. Eu é @Ana Nutriana, com 2 N's, Brandalize. A gente vai deixar tudo certinho. Isso, a gente vai deixar tudo aqui, ó, certinho para vocês nos acompanharem. Então, um beijo grande, meninas, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. E Adorei. com vocês, a gente vai ficando por aqui, mas olha só, depois tem mais. Continuem nos acompanhando aí pelas redes sociais. E cada mês a gente vem trazendo um assunto diferente, sempre envolvendo a saúde e a estética. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.